Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Eduarda Impellizieri, eu sou psicóloga clínica e atendo adolescentes e adultos pela terapia cognitivo-comportamental. E hoje eu vou falar para vocês coisas que eu gostaria muito que tivessem me falado antes de eu ter começado a faculdade, antes mesmo de eu ter escolhido se era psicologia mesmo que eu queria. E eu vou conversar com vocês enquanto eu me maquio para o Jogo do Brasil. Vou começar falando sobre os sentimentos que a profissão de psicologia me traz. Eu acho que teria me ajudado a saber mais onde eu estava me enfiando antes de escolher essa profissão. Eu atendo na clínica e na faculdade a gente aprende que a gente não pode sofrer com o sofrimento do outro. Isso é uma coisa que, na verdade, eu não tenho dificuldade. Eu consigo separar o sofrimento que é do outro e o sofrimento que é meu. A dificuldade que eu percebo que eu tenho na clínica é mais uma carga emocional, porque as pessoas estão contando comigo. Tem pessoas que escolhem a psicoterapia meio que como uma última opção. Essa responsabilidade é algo que me pesa um pouco. Às vezes eu percebo que eu não tô querendo estudar. Por que eu tô enrolando? Eu gosto tanto de psicologia, eu gosto tanto de ser psicóloga, por que eu tô enrolando para estudar? E quando eu começo a analisar esse meu comportamento, eu percebo que, na verdade, eu tô sentindo um pouco de medo da minha profissão. É uma responsabilidade grande demais. Às vezes o paciente manda uma mensagem, eu tô em algum lugar e o paciente manda uma mensagem super séria e aquilo me deixa um pouco aflita, porque eu me preocupo com o paciente, ao mesmo tempo que eu sei separar as coisas, também nós somos seres humanos também, né? Então, existe essa responsabilidade muito grande que eu tenho percebido que tem sido tem sido um pouco difícil para mim. Eu acredito que tudo é com o tempo, né? Eu já atendo há um tempo, mas eu vou atender muito mais. Eu tenho uma vida toda pela frente que eu pretendo continuar a psicologia. Eu acredito que eu vou me acostumar com isso. Mas assim, eu gostaria de ter ficado sabendo um pouco mais, sabe? Porque eu entrei na faculdade achando que ia ser, eu vou ouvir as pessoas e eu vou saber o que falar. Mas não. É uma responsabilidade muito grande. Eu vou contar pra vocês então um pouco de como foi a minha escolha da psicologia. A vida toda eu fui bailarina, olha aqui meu colarzinho de bailarina. Ali atrás tem um quadro de bailarina, um luto de bailarina. E era o meu sonho. Isso daqui é pra diminuir um pouco a olheira. E aí, era o meu sonho ser bailarina, enfim, eu não pensava em mais nada. No terceiro ano do ensino médio, eu viajei pra um outro país pra dançar. E quando eu cheguei lá, eu percebi que eu não queria aquela vida. Eu voltei e aí pensei, tá, não quero balé, o que que eu quero então? Um dia na escola, no terceiro ano, eles deram um papel pra gente que tinha 3 linhas pra gente colocar a primeira opção, opção principal e outras 2 opções de faculdade. É aí que eu parei pra pensar, tá, o que que eu gosto? Eu gosto de ouvir as pessoas, de ajudar as pessoas, então psicologia. Eu gosto de história, gosto de português, inglês, literatura, então eu coloquei primeira opção, psicologia, história e letras. Fiz o Enem, passei pra história. Falei que não queria história, aí entrei para uma companhia de dança, saí da companhia de dança, fiquei perdida. Me inscrevi numa faculdade de psicologia, aí depois eu fui para Jocum, lá no Espírito Santo, depois fui pro Sertão. E enquanto eu tava lá no Sertão, eu tava fazendo uma viagem missionária, eu sou cristã, e o que que a gente fazia? A gente ia de casa em casa, conversando com as pessoas, basicamente. Todas as casas que eu fui eram de senhoras, senhoras muito sozinhas que queriam conversar, que queriam desabafar, e eu basicamente só ouvia. E foi uma experiência maravilhosa. E aí eu pensei, cara, realmente, eu acho que esse negócio de ouvir pessoas, de ser um conforto para as pessoas, é isso que eu quero. Então eu voltei do sertão com certeza da. Eita, saiu muito. Tendo certeza que era a psicologia que eu queria. Eu já estava matriculada, eu só tinha trancado a matrícula, fui para a faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu estava um pouco perdida. Eu tinha matérias que eu não entendi o que estava acontecendo. Eu falava, isso aqui poderia ser uma palestra de 2 horas, não precisava ser um semestre inteiro aprendendo isso. E essa foi a minha escolha de curso e início da faculdade. E uma coisa, agora eu vou começar trazendo as dicas. A primeira dica, você precisa estudar. Sabe, na faculdade tem muita gente que empurra com a barriga. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas que colam na prova, que faltam um mês inteiro porque a matéria não tem chamada. Eu não entendo o que passa na cabeça dessas pessoas, mas enfim, não seja esse tipo de pessoa, porque esse é o seu momento. Entre em liga acadêmica, faça iniciação científica, faça amizades com professores. Sabe, não uma coisa forçada, mas seja uma pessoa legal, né? Porque isso pode ser muito importante para você conseguir estágio, para você ter um currículo bom. Então, assim, não caia na conversa das outras pessoas que estão lá no curso com você, que, que levam de qualquer jeito. Não faça isso, você vai se arrepender depois. A segunda dica, então, é: você precisa estudar por conta própria. A faculdade não vai te falar
tudo que você precisa saber. Depois que eu me formei, eu comecei a estudar ainda mais por conta própria, comecei a estudar mais sobre a terapia cognitivo-comportamental. E, gente, eu aprendi, sem brincadeira, eu aprendi muito mais estudando sozinha do que nos 5 anos de faculdade. Psicologia tem muitas áreas de atuação e a faculdade quer te mostrar tudo isso, a faculdade quer te mostrar muita coisa, então acaba não aprofundando em muitos assuntos. Então você que já iniciou a faculdade de psicologia ou você que quer fazer, você precisa estudar por conta própria. Você precisa pesquisar as coisas que existem. Quais são as áreas de atuação da psicologia? Você pode ser psicólogo clínico, você vai ser clínico de criança, de adulto, de adolescente, de idoso, você quer ter sua própria clínica, você vai trabalhar na clínica de outra pessoa, você quer fazer avaliação psicológica, você quer trabalhar com psicologia do esporte, você quer trabalhar com psicologia hospitalar, você quer trabalhar com RH, psicologia social, quer trabalhar com alguma ONG, com algo do governo, psicologia jurídica, você precisa pesquisar as coisas por conta própria, não fique esperando a faculdade te trazer aquilo que você precisa saber. E além das áreas de atuação também, você precisa pesquisar qual vai ser sua abordagem, que tipo de psicologia que você quer trabalhar. E para isso você precisa pesquisar. Você vai ser da psicanálise, você vai ser da comportamental, da cognitivo-comportamental, da humanista, sistêmica. Você precisa estar inteirado dessas coisas. Para isso você precisa estudar. Também é muito importante você fazer estágios fora da faculdade, porque te traz um conhecimento muito maior, além de que também você pode receber uma bolsa, né? Que é um salário. Estágio de psicologia é complicado. No geral, eles querem te colocar para cuidar de criança, para fazer o Instagram da empresa, eles pegam o estagiário de psicologia para fazer qualquer coisa. Então acaba que é uma faculdade que não é tão difícil de você conseguir estágio, mas também quando você quer algo mais específico é complicado. Por exemplo, teve uma época que eu estava querendo saber mais sobre RH e para eu fazer estágio de RH eu precisava de experiência. Mas como assim? Eu quero estágio para conseguir experiência. Estágio na área de psicologia é uma coisa que você tem que estar com a mente um pouco mais aberta e disposto a não receber tanto. Mas assim, se você puder, faça estágios, isso é muito bom. Para sua autoestima também. Quando eu entrei na faculdade, como eu falei, eu estava um pouco perdida e eu só fui entender o que eu estava fazendo ali no quinto período, ou seja, depois de 2 anos e meio de faculdade, que foi quando eu fui fazer um estágio. Era um estágio de atendimento clínico. E aí, gente, a primeira vez que eu fiquei diante de uma pessoa, conversando com ela, e ela falando os problemas dela, e eu sendo aquela pessoa que ouve, na época eu nem sabia o que fazer, eu nem tinha técnica de nada, era o estágio de humanista, e é muito diferente de TCC, mas só de ter ouvido aquela moça, sabe, ter percebido que ela saiu de lá aliviada, ali eu percebi que era aquilo que eu queria, que era a psicologia que eu queria e que era psicologia clínica. Então, assim, você precisa estudar, você precisa fazer estágios, conversar com pessoas, para você saber aquilo que você quer. E quanto antes você souber, melhor para você ajudar mais. Mas, assim, não se coloca esse peso de já ter que saber logo a abordagem que você quer, de já ter que saber tudo. Às vezes você vai formar sem saber exatamente o que você quer. Às vezes, depois de anos trabalhando com algo, aí você vai mudar de ideia e perceber que não era aquilo exatamente que você queria. O que eu falei aqui são coisas que eu gostaria que alguém tivesse me falado antes. Você precisa fazer terapia em algum momento da sua faculdade para você organizar as coisas dentro de você, para você também entender o que que você está escolhendo, se é a área clínica, que é a minha área, então é o que eu posso falar. Enfim, pesquise, estude, vai atrás do seu conhecimento. Tanto antes da faculdade, pesquise sobre a faculdade, pesquise sobre os cursos e depois também estuda por conta própria, porque é você que vai fazer o seu futuro. Muito mais. Ó, eu passei o vídeo todo olhando para o lugar errado. Muito mais do que a faculdade que você vai fazer, é o profissional que você vai se tornar. Principalmente se você quiser a área clínica. Porque, no geral, o paciente não está muito querendo saber onde que você se formou, não. Ele quer saber se você é bom, se você vai resolver a situação dele. Eu acredito que é isso que eu tinha para falar, coisas que me ajudariam. Eu deveria ter estudado mais no meu período de faculdade. Eu deveria ter me preocupado um pouco menos em arrumar estágio logo, porque eu queria dinheiro logo. Eu gastava muita energia com preocupação de não estar com o estágio, sendo que eu poderia ter estudado mais. É, E eu acho que é isso. Espero que você faça a melhor decisão possível e que você seja muito feliz com a sua decisão de carreira. Tchau!